pessoal, a gente vai retomar, né, de onde a gente parou ontem, falando sobre o assunto ressarcimento ao erário. Então, depois de executado o objeto, né, se constatada alguma irregularidade ou ausência de prestação de contas, pode nascer a obrigação do beneficiário devolver os recursos ao erário. Nesse caso, verificada a necessidade de devolução de valores, incidirão juros de mora e a atualização monetária, a fim de compensar o Estado pelos recursos repassados sem que o beneficiário tenha cumprido a sua parcela na parceria. A Tatiana vai explicar para vocês como que faz o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária na segunda metade da tarde. Não, amanhã, né, Tati? Atualização monetária, vai ficar para a parte de amanhã. Bom, o artigo 44 estabelece que a OSC deverá ressarcir o erário quando comprovada uma das seguintes ocorrências. A gente já viu esses artigos ontem, mas vamos revisar, porque é muito importante. Então, seriam as previstas no inciso 3 do caput do artigo 72 da Lei Federal 13.019, quando as prestações de contas são avaliadas irregulares. No caso de omissão do dever de prestar contas, descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico e desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Isso é o que diz o inciso 1. Depois a gente vai ter aquela situação do valor glosado, na forma prevista no artigo 49. Se houver dano decorrente da não aplicação financeira dos recursos, na forma prevista no artigo 38, conversamos ontem que o decreto estabelece a obrigatoriedade da aplicação financeira e se o beneficiário deixou o recurso parado na conta sem rendimento ou movimentou para outra conta, ele terá que pagar esse valor do próprio bolso. Outra situação onde ele deve ressarcir o erário é pelo não cumprimento da contrapartida pactuada, se houver. Falamos que a contrapartida financeira, eles não conseguem não cumprir, né? Porque eles têm que repassar esse recurso para a conta, mas a gente tem que prestar bastante atenção no caso da contrapartida em bens e serviços, né? Verificar como que eles estão comprovando a prestação de contas da contrapartida em bens e serviços. O artigo 49, a gente já conversou também ontem, né, que serão glosados os valores referentes às despesas não autorizadas no plano de trabalho. As alterações devem ser solicitadas antes da realização da despesa. E se não houve solicitação e aprovação da despesa, ela não vai estar disponível ali para eles prestarem contas. Se eles utilizarem outro item para prestar contas, vai ser caso de glosa. Outra situação é quando não apresentados os documentos essenciais à avaliação de sua regular aplicação. A Tatiana vai falar com vocês sobre os documentos a serem apresentados na prestação de contas, mas esse caso aqui, ele é diferente do inciso 1. No inciso 1, ele está falando de despesas não autorizadas no plano de trabalho. Aqui no inciso 2, as despesas foram aprovadas, só que ele não consegue comprovar a boa aplicação daquele recurso, né? Então, ele não apresenta um comprovante de despesa, como uma nota fiscal válida, fotos da realização do evento, e etc., para comprovar esses valores. Então, o valor não comprovado, ele sempre vai ser glosado. Vimos ontem que o ônus da comprovação da execução do objeto é do beneficiário, mas faltando algum documento, o analista deve sim colocar a prestação de contas em diligência e solicitar o documento faltante. Tá? O decreto 1196 estabelece que o prazo de diligência é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, pessoal, o prazo é de 60 dias. Não dá para a gente ficar colocando a prestação de contas seguidamente em diligência, esperando a boa vontade do beneficiário prestar contas. Depois desse prazo, assim que retornar a prestação de contas para vocês, vocês vão colocar na situação irregular. É sempre obrigado colocar na situação em diligência, porque o sistema até não deixa também, para ninguém errar, né, colocar direto numa situação de irregularidade. Porque temos que dar o direito ao contraditório ao beneficiário. Então, sempre vai, primeiramente, mesmo que você tenha certeza, estão com uma nota cancelada em mão, não tem como colocar irregular de vez. Tem que primeiro dar o direito ao contraditório ao beneficiário, ele vai colocar as justificativas dele, né, e daí depois, sim, vocês podem colocar irregular no sistema. Outro caso de glosa, né, relacionados a metas e resultados incumpridos sem justificativa suficiente.
Aqui é o único ponto que a legislação permite um aspecto de subjetividade, né? Porque vai caber ao analista analisar se aquela justificativa para o não atendimento das metas pode ou não ser aceita. Então, vai depender do caso concreto, né, que vocês vão verificar essa situação. Também, caso de glosas utilizados em desacordo com as regras previstas nos artigos 36 a 41. Esse conteúdo todo a gente já viu ontem, né, mas são aqueles artigos que falam lá da movimentação do recurso, das despesas, das vedações e da remuneração da equipe de trabalho. Também serão glosados os recursos utilizados em desacordo com os princípios da legalidade, legitimidade ou moralidade e referentes a dano causado pela inobservância dos princípios da economicidade, eficiência e eficácia. Tá? O decreto de convênios, pessoal, ele não tem um artigo específico de glosa. Então, todas as situações estão previstas nesse artigo 72, que trata da restituição. A restituição e a glosa tem a mesma consequência que a devolução do recurso, né? Mas a legislação, em alguns casos, chamou de glosa, restituição, mas a consequência é a mesma, é devolver o recurso para o Estado. Então, o artigo 72 do Decreto de Convênios estabelece que o conveniente deverá restituir, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento. O inciso 1, pessoal, é quando precisa devolver o valor total repassado. E o inciso 2 é quando eles vão devolver apenas parte do recurso. Tá? Assim que vocês vão utilizar esses incisos. Então, o inciso 1 diz que vai ter que ser devolvido os recursos transferidos quando não executado o objeto conveniado, não atingido a sua finalidade ou não apresentada a prestação de contas. Lá no inciso 2, estabelece que vai ter que devolver o recurso quando utilizado em desacordo com o previsto no convênio. Aqui, conversamos ontem, no caso de não comprovação da contrapartida de bens e serviços, é esse o inciso que vocês vão utilizar na fundamentação do parecer. Quando apurado e constatado irregularidade ou não comprovada a sua regular aplicação. Tá? Então, o diferencial é que o inciso 1 é para devolver todo o recurso e o inciso 2 é quando é uma irregularidade pontual de uma nota fiscal, uma parte do recurso. Bom, agora a gente vai fazer, ontem nós vimos bastante artigos da legislação, né? E agora a gente vai fazer assim, algumas perguntas, principalmente para quem está iniciando, que vocês vão se fazer, né, na hora de analisar aquela prestação de contas. Temos que ter em mente que o analista deve cumprir a lei. Não há uma margem de discricionariedade, né? Então sejam objetivos na análise e qualquer desconsideração de irregularidade vai ficar lá para o Tribunal de Contas, que é quem tem a competência de julgar. Essa lista, pessoal, ela não é exaustiva, né? Porque a gente não tem como abordar todas as variáveis que vão acontecer na prática. No caso concreto, às vezes a gente até tem receio de responder uma pergunta assim para um monte, num treinamento, porque a pessoa que está fazendo aquela pergunta, ela colocou 2 variáveis, mas digamos que aquele caso tenha 4 variáveis, né? E ela não menciona, a gente responde, depois a pessoa pega aquela resposta e aplica num outro caso. Só que aquele outro caso tem outras variáveis. Então, assim, às vezes essas variáveis todas mudam a resposta, né? Então a gente vai colocar as questões bem assim diretas, né, para auxiliar principalmente quem está começando na área a fazer essas perguntas, mas a gente sempre lembra que variáveis podem mudar a resposta. Então vamos lá. Pergunta número 1. A comprovação da realização do objeto, então vocês vão analisar. Tem fotos, folder, materiais de divulgação, mídia, notas fiscais e demais documentos? Se não, vocês vão solicitar a devolução total do valor repassado. A gente tem que ter em mente que a capacidade probatória das notas fiscais e das fotos para a execução do objeto é limitada. Vocês também têm que ter acesso à conta corrente, né? Identificar o nexo de causalidade, que falamos bastante ontem, e outros elementos comprobatórios. Lembra que eu comentei com vocês daquele caso que as pessoas ficavam apresentando a foto dos tecidos, né? Que eram todas iguais. Se a gente ficasse só nessa questão de um elemento ali da prestação de contas, teria passado. Mas então é o conteúdo probatório que tem que ser analisado para verificar a nexo de causalidade e a comprovação da execução do objeto. Os recursos repassados foram aplicados no objeto pactuado? Se não, vocês vão solicitar a devolução do valor não aplicado no objeto ou de todo o valor se a não aplicação prejudicou a funcionalidade do objeto pactuado.
Aqui também a gente vai aplicar tudo que falamos sobre o nexo de causalidade e também sobre a execução parcial do objeto. Falamos na execução parcial, do exemplo, quando os recursos eram para compra do equipamento e instalação. Só que o beneficiário, ao invés de instalar o equipamento, ele fez a pintura na sala. Nesse caso, a gente poderia pensar que só teria que devolver o recurso da pintura da sala, mas não. Como ele não ter instalado o equipamento prejudicou a finalidade e a funcionalidade, né, do objeto, ele tem que devolver todo o valor. E aí trouxemos também como exemplo aquela questão da ambulância, né, que eram 3 ambulâncias e ele só comprou 2. Nesse caso, a execução parcial não prejudicou a funcionalidade e poderia ser aceito e é devolvido apenas o recurso de uma ambulância que não foi adquirida. Aqui um resuminho, né, de tudo que pode ser visto com relação às notas fiscais. Boa tarde. Então, a Tatiana vai detalhar depois, né, as exigências das notas fiscais, mas elas devem cumprir as exigências estabelecidas na legislação. Elas têm que ser preenchidas com clareza, tem borrões, rasuras e entrelinhas. Então, essa seria uma pergunta, uma coisa que vocês têm que analisar, né? As notas fiscais apresentadas são válidas? Aqui eu comentei com vocês que o sistema ele tem uma integração com o SAT, que é o Sistema de Administração Tributária, para verificar a situação das notas fiscais estaduais, né? Então, o sistema ele vai já dar uma dica para vocês ali se aquela nota existe, né? Se não foi cancelada. Então, isso é já um alerta para o analista. A data da nota fiscal está compreendida dentro do período de vigência do instrumento. A gente viu ontem que, no caso do convênio, é possível despesa anterior, no caso da defesa civil, e posterior se o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a sua vigência e for autorizado pelo concedente. Já no caso do termo de fomento e colaboração, ele aceita a despesa posterior, desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a sua vigência. Outra pergunta. A data da nota fiscal é posterior à vigência do instrumento, mas o fato gerador da despesa ocorreu dentro do período de vigência? Isso aqui a gente respondeu ali já na síntese. Então, se essas perguntas aqui forem não, vocês vão solicitar a devolução dos valores das notas que apresentaram uma ou mais irregularidades. Mas um alerta, dependendo da quantidade das notas com irregularidades, né, pode ser solicitada a devolução do valor total repassado com base no nexo de causalidade, né? Se você tem 10 notas e 8 tem irregularidade, já liga o alerta, né? A resposta da 6 não seria sim, então? Sim. A resposta é junto ali, exatamente. A mesma resposta que eu dei da 5 é a da 6. Solicitar devolução se houver... Na verdade, essa resposta não é para todas as perguntas, da 3 a 6. Se a resposta for não, vocês vão solicitar a devolução. E aí a outra pergunta, né? Os recibos apresentados enquadram-se nas situações autorizadas e cumprem as exigências legais. A Tatiana vai falar das regras do recibo, né? Mas se não cumprirem, vai ter que solicitar a devolução das despesas não comprovadas adequadamente. Outra pergunta que vocês vão se fazer. As despesas com custos indiretos e com a equipe de trabalho foram comprovadas por meio de memória de cálculo? O artigo 51, parágrafo 8º, estabelece que a memória de cálculo do rateio das despesas deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do órgão da entidade, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio. Se não tiver essas regras, a memória de cálculo não atende a legislação, e aí vocês vão pedir a devolução do valor respectivo. Claro, primeiro vai pedir, né, por meio de diligência, que a pessoa corrija a memória de cálculo, mas se ela não corrigir, ela não atende a legislação e vocês vão pedir a glosa dessas despesas com custos indiretos ou equipe de trabalho. Houve comprovação da retenção e recolhimento dos tributos? Bom, gente, esse negócio dos tributos, até a Nayara fez uma pergunta ontem, né? Eles têm que colocar, quando o tributo for por fora, né, eles têm que colocar separado no plano de trabalho solicitando aquele recurso. Então, se eles colocaram no plano de trabalho, tem que haver a comprovação, como qualquer outra despesa. Né? Qualquer outra despesa do plano de trabalho tem que ser comprovada. Agora, se eles não previram no plano de trabalho, mas o beneficiário pagou com recursos próprios daí, por meio da conta específica do instrumento, vocês vão pedir a comprovação, né, do pagamento desses tributos,
Mas a prestação de contas, gente, não vai ser considerada irregular se eles não apresentarem. Não era uma despesa que estava no plano de trabalho, a gente tem a obrigação de verificar se eles cumpriram ali essa questão tributária, né, legal, mas isso não vai gerar uma irregularidade para o proponente, porque essa despesa não estava prevista no plano de trabalho. Então, a não comprovação resulta numa irregularidade com ressalvas, mas o concedente tem que comunicar aos órgãos competentes de fiscalização que vocês identificaram ali que não houve pagamento, né, do tributo, ou pelo menos ele não enviou, né? Mas aí não é caso de irregularidade. 10. O beneficiário contratou serviços e realizou despesas de acordo com os valores aprovados no plano de trabalho e praticados no mercado. Se não, vocês vão solicitar a devolução dos valores se não houver uma justificativa aceitável. Mas a gente sabe, pessoal, que valores superiores ao aprovado podem ser justificados, né, caso o produto tenha aumentado por alguma situação excepcional. Por exemplo, né, a escassez do produto lá na pandemia, a gente sabe que o álcool gel, né, começou a custar 10 vezes mais, sazonalidade. Então, nessas questões, né, vai ter esses pequenos ajustes ali no valor. E se não tiver recurso do convênio, ele tem que pagar com recursos próprios, né? Porque o que acontece? Quando falta recurso, ou faz um aditivo, se o Estado não quiser fazer aditivo para colocar mais valor, ele vai ter que fazer, tirar de alguma outra despesa ou colocar recurso próprio, né? Então, tem que fazer esse jogo ali para fechar o balancete, tendo a opção de colocar recurso próprio. E em caso, pessoal, de superfaturamento, tem que solicitar a devolução do valor só que ultrapassou o valor de mercado. Não é o valor da nota total, né? Assim, até eu tinha esse pensamento de que deveria glosar o valor total da nota fiscal, mas para evitar o enriquecimento ilícito, né? Então, a gente, em caso de superfaturamento, vocês solicitam a devolução do valor que ultrapassou o valor de mercado. Então, por exemplo, a pessoa colocou que um computador, né, custava 15 mil, mas era 7, um computador bem bom, assim, né? E aí vocês vão glosar só o valor superior a 7 mil e não o valor da nota toda. 11. O beneficiário utilizou o recurso para pagar tarifas bancárias que deveriam ser isentas lá no termo de fomento e colaboração? Sim, mas isso não configura uma irregularidade. Como a gente tem, o termo de fomento e colaboração tem isenção de todas as tarifas, se houve cobrança acusada no extrato, vocês têm que entrar em contato com a agência bancária, informando o ocorrido e solicitando o estorno dos valores para a conta, porque como tem essa isenção, o banco tem que devolver para a conta corrente esses valores. E até porque pode faltar, né, recursos para execução do objeto. Então, nesse caso, não é uma irregularidade, né, foi um desconhecimento, porque ele não pediu, né, na hora que abriu a conta, ele não informou que havia o termo de fomento e colaboração para o gerente, porque o gerente coloca essa isenção na hora que ele vai ativar a conta corrente. E às vezes o gerente também é novo, não sabe dessa regra e não coloca essa isenção na conta, porque é colocado de forma manual, diferente do convênio, né, onde a abertura é automática. No termo de fomento e colaboração, o gerente tem que colocar esse benefício na conta, esse benefício da isenção. E se o gerente esqueceu, ele vai acabar pagando todas as tarifas. E pode parecer assim, que é pouca coisa, mas às vezes num convênio de anos, como tem ali na fundação, né, em outros, esse montante vai fazer falta, né? Então, é fundamental solicitar a devolução ali para o banco. Larissa, nós, como analista, temos que entrar em contato com o gerente ou o próprio proponente? Não, vocês. Eu solicito que vocês entrem, porque eu acho que... Como é que vocês estão procedendo a isso? Na verdade, a entidade faz o primeiro contato lá com o gerente. E daí, se não der certo... Tem que falar com a gente, para a gente falar lá com o setor público. Beleza, se já está funcionando assim, então... Então daí nós falamos primeiro com o proponente, e daí adicionamos vocês e que entra em contato com o gerente. É que o proponente não vai saber, né? Eu acho que vocês vão identificar e vão olhar, nossa, estão cobrando tarifa, o proponente nem se tocou. Daí vocês avisam o proponente liga para... Fala com o gerente do banco, da agência deles, para o gerente falar com o gerente da... Assim, quando isso ocorrer, na verdade... Ocorre bastante. Ocorre, né? Exatamente. Para entrar em contato com o gerente do banco, da agência deles, e o gerente fazer contato com o setor público aqui em Florianópolis, que é o setor público. Isso, assim que nós orientamos. Aí sim o setor público vai dar um jeito lá, vai fazer um escopo. Mas muitos não devolvem, tá?
mais 30 Isso. Aí, quando não devolve, nós podemos entrar em contato com vocês? Sim, para dar mais uma reforçada para eles, eu acho que dá. Ok, obrigada. Já disse. Oi? Tá piscando. Conectou? Zadir, se acontecer, Zadir e todo mundo, se isso acontecer, fale com a gente, porque daí justamente a gente vai entrar em contato direto lá com a agência pública, né, para que eles orientem melhor os gerentes, né, sobre essa situação da isenção. Nós fazemos isso. Porque é garantido, né, pela lei federal. Bom, no caso de convênio, pergunta 12, o beneficiário utilizou o recurso para pagar transferência eletrônica não prevista no plano de trabalho? Se sim, isso aqui é específico para o convênio, né, em termos de plano de colaboração, a gente viu antes. Vocês vão solicitar a devolução do valor respectivo. Por quê? Porque funciona como qualquer outra despesa. Se ele colocou na proposta um valor para arcar aí com essas transferências eletrônicas, ok, ele vai poder pagar. Agora, se ele não colocou, ele tem que pagar do próprio bolso, porque eles não estão com essa garantia da isenção que foi estabelecida pela lei federal só para termo de fomento e termo de colaboração. E se pagou com recursos do convênio, sem prever na proposta, é glosa dos valores. Pergunta 13. O beneficiário utilizou o recurso para pagar despesas contidas nas vedações? Se sim, vocês vão solicitar a devolução dos valores respectivos. Lembrando, pessoal, ontem a gente viu todas as exceções, né? E que nos parágrafos estão as exceções às vedações. Então, quando vocês forem ler um artigo, sempre lembra, principalmente o pessoal que, né, não é do direito, lê os incisos e lê os parágrafos. Porque às vezes o inciso dá um comando e o parágrafo excepciona. Né? Então, ali na apresentação eu fiz tudo junto, né? Inciso com a exceção, mas lá, quando vocês forem ler a lei, está lá embaixo. Então, lê os incisos e depois lê todos os parágrafos, porque pode ter uma exceção àquela regra. 14. O beneficiário apresentou notas fiscais genéricas, tendo por base um plano de trabalho com despesas genéricas aprovado pelo concedente. Ontem a gente falou sobre isso aqui, né, que a gente não pode aceitar uma prestação de contas genérica. Então, primeiro, o que o analista vai fazer? Vai diligenciar o beneficiário para que ele realize o detalhamento das despesas. E, se for possível, verificar o nexo de causalidade entre o recurso repassado e o objeto realizado, por meio da documentação apresentada, e houver a compatibilidade dos valores, a prestação de contas pode ser aprovada. Então, mesmo a concessão tendo sido genérica, é possível a prestação de contas ser aprovada. Entretanto, né, se o beneficiário não detalhar o gasto do recurso público e não conseguir demonstrar o nexo de causalidade, o analista deve glosar os valores, mesmo o concedente tendo aprovado o plano de trabalho genérico. O beneficiário, gente, ele não se exime de cumprir a legislação que estabelece, né, todos esses critérios para a prestação de contas, nem o termo assinado. Foi a Pérola que comentou ontem, né, daquela situação que eles falam de boa-fé. Lembra que falou, mas foi aprovada uma despesa e depois não podia ser glosado porque ele estava de boa-fé. Então, e aí até eu comentei, essa é uma situação totalmente diferente daqui. O concedente aprovou um plano de trabalho genérico, mas aqui não existe, mas o concedente aprovou e estava de boa-fé. A prestação de contas tem que ser detalhada. Né? Então, isso aqui, o concedente, mesmo que tenha sido aprovado um plano de trabalho genérico, a prestação de contas vai ter que exigir a prestação de contas detalhada. Aí a pergunta aqui, se o beneficiário aplicou um saldo de acordo com a legislação, a gente verificou que no convênio tem que ter sido realizado aditivo, né, com a exceção prevista lá no Decreto Estadual 1083, e no termo de fomento e colaboração ao apostilamento. Se não foi realizado, né, e o beneficiário gastou por conta, deve ser solicitada a devolução do valor do saldo. Lembrando que rendimento de aplicação financeira também é considerado saldo. Pergunta 16. O beneficiário devolveu o saldo de forma proporcional, de acordo com o percentual estabelecido no instrumento? Se não, vocês vão informar o beneficiário os valores corretos, de acordo com a proporcionalidade pactuada, detalhando o valor a ser devolvido ao Estado, atualizado monetariamente. E se houve repasse maior para o Estado, tem que restituir o valor ao beneficiário para não configurar
o enriquecimento ilícito do Estado, né? Então, gente, se é 80% e é 20%, depois tem que ser exatamente assim. Não dá para ficar tudo para o Estado e nem tudo para o proponente. Tem que obedecer à proporcionalidade inicialmente pactuada lá no instrumento. 17. O beneficiário movimentou os recursos por transferência eletrônica. Em caso negativo, obedeceu às exceções previstas. A gente viu ontem que quais são as exceções. Pagamento de fatura de água, de luz, tanto no convênio como no termo de fomento e colaboração. E no termo de colaboração, a gente também tem pagamento em espécie para viagens. Né, lá, despesa de deslocamento, hospedagem, alimentação. Se ele não cumpriu essas regras aqui, vocês vão solicitar a devolução dos valores. E a 18 está casadinho com a 17 ali, no caso dele ter realizado pagamento em espécie em valor superior a 5% do valor pactuado. Se ele ultrapassou esse 5%, só cobra o excedente, né? Só pede a devolução do valor excedente a 5%. Aqui.